Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Um dos casos mais mediáticos dos últimos anos na Justiça em Portugal foi o caso de Rosa Grilo. Não só pelos contornos do crime ou do processo, mas também porque de repente entrou por nossa casa de rompante uma figura até então desconhecida naquilo que era a Justiça em Portugal, o consultor forense. Imediatamente o status quo de determinadas instituições que mantinham a exclusividade da investigação, que mantinham a exclusividade daquilo que são as decisões finais, que detinham quase aquilo que pode ser considerado o dogma da verdade na investigação, começou a ser abalado. E se alguém pensava que essa instituição não ia reagir, era melhor ter pensado outra vez. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Voltemos então à figura do consultor. É que se o consultor fosse um qualquer acabadinho de cair de paraquedas no meio, se calhar o problema não era tão grande, mas como era alguém que tinha e apresentava 18 anos de trabalho na Polícia Judiciária e com um currículo, de certa forma, invejável, eis que estava tudo preparado para cair o Carmo e a Trindade. Mas não era cair num sítio qualquer, era cair em cima do consultor. O dogma da infalibilidade da PJ estava em perigo e eis que de repente aparece um tiro na banheira. Já lá estava, foi dado, não foi dado, tirou-se uma fotografia, estava na fotografia, não estava, a qualidade da máquina, alguém mexeu na fotografia, ninguém mexeu na fotografia e andámos assim. Consequentemente, os jornais também fizeram o seu trabalho. As manchetes contra o consultor forense eram mais que muitas, chegando a condená-lo, mesmo quando ele ainda não estava condenado. Apesar de uma condenação em primeira instância, há um recurso. E eis que, até para a própria surpresa do consultor forense, um dos seus amigos aparece juntamente com outros juízes naquilo que foi a decisão final do acórdão do Tribunal da Relação, que absolveu totalmente o dito consultor forense. É caso para dizer ao consultor forense, que até está sentado ao meu lado, eu bem te disse, eu, que percebi alguma coisa disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o João de Sousa. E não posso esconder alguma emoção, não é? Porque, de facto, em algumas das conversas que íamos tendo fora daquilo que é o relacionamento de jornalista e convidado, eu pude sentir, obviamente, todas as dificuldades e todos os receios que se foram apresentando ao longo destes anos. João, boa noite. Antes de mais, é um ponto final, pelo menos nesta saga que tem sido o famoso tiro da banheira. Boa noite, João. É um prazer enorme voltar aqui, sempre, estar contigo. Tínhamos previsto, possivelmente, teres que ir me entrevistar a Évora, portanto, a experiência dentro da prisão não vais ter, mas é sempre melhor estarmos aqui, que há mais liberdade e menos barulho. Um ponto final, não é um ponto final. Não é um ponto final devido à minha personalidade, não é um ponto final devido aos meus 4 filhos, não é um ponto final devido à minha família, não é um ponto final devido aos meus amigos, os verdadeiros, não o Dr. Carlos Alexandre, mas os verdadeiros, e vou fazer aqui uma manifestação de interesse. Considero-te um amigo e considero amigo ou uma amizade grande a Curiacos ter sempre permitido que se falasse aqui livremente, sem qualquer tipo de edição ou de editorial,
nunca comprometendo aquilo que os convidados vêm cá, nomeadamente a minha pessoa, porque é muito difícil, às vezes, receberem-me. As instituições que fazem, que ainda este ano fez anos e tudo mais, a instituição que eu servi, às vezes até faz uns pequenos telefonemas, não o ponham lá, porque depois a fonte seca e vocês não têm notícias como deve de ser. Pois a nós, como não nos dão nada e não nos dão notícias nenhumas, Pronto. De facto podemos receber-te aqui com todo o gosto. E eu agradeço. É assim, não há um ponto final porque agora vem a segunda parte. Não é? Nós estivemos debaixo d'água, em apneia, agora colocamos a cabeça de fora e agora vamos ter que agir em conformidade. Coisa que fizemos logo durante o julgamento do célebre caso do tiro na banheira, porque apresentámos uma queixa contra a Polícia Judiciária, os diretores do laboratório, os inspectores e os técnicos que até vieram prestar declarações que estavam erradas, que eram mentira, e porque é uma coisa que as pessoas devem de saber, é importante saberem, porque isto está muito sonegado, muito ocultado, porque não dão a devida visibilidade neste momento, porque lá está, as linhas editoriais não é isso que eles querem ter, porque senão a fonte seca, é que, e isto é um facto, a fotografia que é colocada no processo e que me leva à minha condenação foi adulterada através de Photoshop pela Polícia Judiciária. Vocês podem perguntar, então, mas como é que uma juiz vai atrás disso? Foi. E os juízes não podem ser responsáveis ou responsabilizados pelas decisões que tomam. Fica a ação e, posteriormente, também falaremos nisso. Ou, falaremos, não aqui, mas mais tarde. Eu recordo-me perfeitamente, João, sem querer interromper-te, mas eu recordo perfeitamente de tu aqui teres-nos apresentado a prova como apresentaste em tribunal e nós aqui ficarmos, obviamente, perfeitamente elucidados, não é? E mais, e houve... Na altura, pessoas vossas que estiveram no tribunal e que acompanharam, que nos entrevistaram, a mim, ao meu advogado, e é assim, agora vamos à segunda parte. Alguém tem que ser responsabilizado, porque uma pessoa ia estar um ano presa, a pessoa ia estar um ano presa e também porque tinha estado presa, saiu e volta a reincidir, volta a praticar crimes, o que nos levanta uma grande questão relativamente aos crimes anteriores que eu pratiquei, conforme foram investigados e da forma como fui condenado. Portanto, essas coisas todas agora têm que ser esclarecidas. E é uma felicidade muito grande estar aqui e poder sair daqui, ter com os meus filhos e estar contigo e com toda a gente. Achas que, de alguma forma, aquilo que tu pretendes fazer é... Eu não quero falar isto, não é nenhuma questão de vingança, mas é repor justiça, porque, no fundo, são 4 anos em que tens a família em suspenso, tens a empresa em suspenso, tens a tua credibilidade, que é tudo aquilo que te resta, obviamente, no trabalho que fazes, a ser arrastada pela lama. O Código de Hammurabi foi um dos primeiros códigos da humanidade, olho por olho, dente por dente. Não acredito nisso e não pretendo que toda a gente vá para a prisão por ter adulterado provas e tudo mais. Eu pretendo é que as pessoas sejam responsabilizadas. Porque, repara, entretanto, eu continuei a trabalhar e tive N processos. Felizmente, as pessoas contratavam-me, os advogados e tudo mais. E nesses processos existiram muitas decisões em que as pessoas foram ilibadas, de outras vezes as pessoas foram condenadas até uma pena maior porque eu estava a trabalhar com os advogados enquanto assistente. Mas durante esse processo todo foi levantada uma grande suspeita e uma sombra muito grande sobre mim, o que não permitiria, como acabou por acontecer, a realização idónea e capaz da justiça, que é só o que eu quero. E claro que na minha área eu percebo perfeitamente que eu venho agitar as águas e venho dizer coisas que as pessoas nem sequer compreendem. As pessoas não compreendem que não há protocolos de atuação das polícias, as pessoas não compreendem. Eu estive agora de quinta a sábado no 22º Congresso de Medicina Legal e Ciências Forenses, no Estoril, onde esteve também o Dr. Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária, o Dr. Carlos Farinha, também diretor da PJ, onde estiveram inseridos em painéis que falam de ciência e tudo mais, e estavam lá vários países de língua oficial portuguesa, onde o desenvolvimento da ciência e das práticas ainda estão no início, não têm instalações, vieram partilhar isto connosco e Portugal está a ajudar e tudo mais. Mas depois, se nós falarmos do que se passa em Portugal, nós parecemos os palopes africanos em relação àquilo que são as boas práticas mundiais. E aparecer um indivíduo que até fez parte da casa da Polícia Judiciária durante 18 anos, que era uma pessoa que até publicava, estudava, lecionava,
Eu não venho para derrubar ninguém, nem a PJ, nem nada. Eu venho para ocupar o meu espaço, ganhar dinheiro para fazer a minha vida e da minha família. Tenho uma empresa. E eu dizer que é para a esquerda, não é para a direita, conforme fazem, eu sempre disse suportado pela legis artis e pela cientificidade das coisas. Neste caso, então, da banheira, eu apresentei a prova. E não tenho problema nenhum com as palavras em dizer que os meus ex-colegas são ignorantes em áreas que deviam de ser do conhecimento deles, que não têm procedimentos escapados nem protocolados, porque eu tenho 18 anos de experiência e conheço as pessoas. Isto é o quê? É querer que a PJ acabe? Não, a PJ vai continuar e há de continuar sempre. Agora, tenha um olhar crítico e educado, porque eu li os mesmos livros que eles leram, li mais alguns, perdoem-me a arrogância, sei como é que eles os interpretam, e se estou agora neste lado da barricada, se podemos considerar assim, eu só estou a contribuir para que eles trabalhem melhor, porque já alguém consegue escrutinar. O que é que o sistema fez? Defendeu-se. Meteram-me na prisão, meteram-me na cadeia. Desta vez não deu. Desta vez. O sistema resultou. Não, a Justiça fez, mesmo tendo o Carlos Alexandre no coletivo. Sim. E esta eu vou sempre colocar, é uma provocação, isto é uma inside joke, de alguma forma. Olha, João, há algo que também te foi especialmente penoso, e não quero, de facto, nem vou abrir aqui grandes flancos à tua emocionalidade, porque também a tens. Também questionaste se irias estar no aniversário das tuas filhas, irias passar o Natal com a tua família. Todas essas questões, qualquer pessoa que eventualmente... Mas ver as manchetes, ver a comunicação social a falar de ti, digamos, na realidade, a ditar sentença, sem a sentença estar ditada, também não deve ter sido fácil. Não, não foi fácil. A parte emocional e familiar é a principal. Eu estive 4 anos, 8 meses e 22 dias recluído, preso, e perdi muita coisa em termos familiares, há marcas indeléveis, há coisas que ainda estamos a tentar recuperar. A minha mãe faleceu, estava eu em Évora e eu acho que ainda não fiz o luto, mas há de chegar à altura, até porque ainda não consigo parar para respirar, que continuo na luta e vou continuar. Isso também. Agora, não era estranho, que os guardas já me conheciam, se mandassem para Évora, que eu acho que até iam fazer maldade de não mandar para lá, que era para estar numa prisão comum, como me fizeram da primeira vez, que eu tive 1 ano do meu julgamento numa prisão comum, fechado 24 horas por dia, com os indivíduos muito simpáticos a falarem coisas da minha mãe, que eu acho que eles não conheciam, nem dos meus filhos, da minha mulher, e a bater na cela. Mas pronto, mas isso são coisas que acontecem. Aquilo que eu retiro, tirando esta parte, que é a principal, é, por exemplo, uma notícia que sai no dia em que sai a sentença. E a notícia diz o seguinte: consultor cadastrado volta à prisão. Pronto? Consultor cadastrado volta à prisão. Se eu tenho cadastro, eu acho que é currículo. A maneira como eu me comportei dentro da prisão, eu digo que é currículo. Sim, tenho cadastro. Sim, tenho folha, tenho registro criminal. Voltar à prisão, não. Nem sequer está no condicional. Poderá voltar à prisão se por acaso o recurso não der. Portanto, este tipo de coisas são feitas à medida e têm, para qualquer pessoa minimamente inteligente, uma intenção, uma linha editorial. Depois há sempre a parte que eu sorrio sempre para a vida. E há sempre a parte interessante, que é um cliente que me liga e diz: doutor, soube agora a notícia, eu estive a ver, e assim, seus filhos, coitados, é verdade. Olha, ainda dá para você fazer o relatório relativamente... Ou seja, eles também a acreditarem que tu... E eu disse, não, tenha calma. E depois há outra questão em que estou numa reunião com um escritório de advogados de Coimbra e que eu apareço e a pessoa fica muito... Como está? Eles dizem, está aqui o Dr. João de Sousa, ele é que vai fazer a consultoria na parte toda técnica, forense. E a pessoa diz, mas desculpem lá, mas este senhor não é o senhor que está preso? E eu disse, não. Eu estou aqui ao pé de si, não estou preso. Portanto, estas coisas que nós estamos a rir são terríveis porque foram 4 anos. Sim, estamos a rir. Em que é por si. Nós temos que rir, claro, destas coisas. Até porque este sorriso, quem está a ver, aqueles tem uma mensagem. Que tentaram fazer mal, eles ficam pior que estragados. E não é placa.
Não pus por mim. Não pus. Há outros, Portanto, não é houve placa. outros avanços. E é um outras coisas cresceram. E é um sorriso branco, dentes alvos, de quem dorme bem à noite. A questão é esta, é que isto durante 4 anos foi terrível. A minha mulher, os meus filhos, quem me ama, não é? Depois, a partir de novembro do ano passado, é terrível porque eu estava preso. O que é que vamos fazer até vir a decisão vem, não vem, e eu digo, olha, vamos continuar a viver, vamos fazer tudo bem. Então pronto, vamos para a Católica e teremos uma pós-graduação em reputação e gestão de crise. 18 valores. Foi estudar. Bolsa. Fazemos outra já a seguir. Com a Bolsa fiz a outra a seguir. Entretanto, tira-se mais um curso. E eu dizia lá em casa, vou ser o recluso mais intelectualmente mais desenvolvido e culturalmente mais capaz. Que era depois para a minha reinserção, quando saísse. E fizemos isso tudo e continuámos a trabalhar. Agora, há coisas que nunca vão sair, porque milhares de pessoas, milhões, se calhar, viram CNN, TVI, consultor cadastrado, volta à prisão. Qualquer dia eu vou andar na rua, sou abordado, agarram em mim e dizem, ele fugiu. Se calhar meteu uma escada em Évora, fugiu. Como é que eles fugiram? Sim. Porque ainda não veio a notícia que eu fui absolvido. Portanto, ainda leva aí com alguém em cima a dizer, apanhei o consultor. Mas não achas, João, que há aqui uma componente de injustiça muito grande? E injustiça não pode ser só aquilo que está nos cânones da lei, por assim dizer. Plataformas de comunicação social que deram manchetes em que arrasaram contigo, e não encontro outra palavra para expressar, nem como nota de rodapé para essa tua absolvição. Eu fiz uma coisa interessante, gira. Quando tive a absolvição e saiu, até por uma questão de ter a minha linha basal, o meu barómetro, para ver quem é que dizia uma coisa ou não dizia, o que é que eu fiz? Liguei logo para um jornalista do jornal com maior tiragem, que é o CM, e disse, oi, fui absolvido. Fui. Parabéns. Pronto, porque isto é o que me dá os parabéns. Pois há os outros que metem processos de crime contra mim por difamação e injúria no Correio da Manhã. E eu digo, acha que isto tem ângulo? Não, claro que tem ângulo, doutor, claro que tem ângulo. Então pronto, olha, fui absolvido e um dos juízes é o doutor Carlos Alexandre. Porque eu tinha que dar ângulo. O ângulo é o Carlos Alexandre. E lá saiu. Nos outros todos não saiu. Mas eu vou fazer uma coisa, entretanto. Vou comunicar com estas pessoas todas, porque eu conheço-os todos. E vou dizer, olha, passa-se isto, está aqui o meu processo, está aqui isto, eu apresentei queixa, está aqui a prova e vou ver quem é que publica ou não. Talvez não tenha ângulo jornalístico, não é? Saber que uma instituição que ainda agora faz 79 anos adulterou uma prova para ter uma pessoa presa. Mas João, creio que pode ter algum ângulo ético a comunicação social ou qualquer redação que te deu como malandro e agora, com a tua absolvição, não noticia nada, não é? Sim, mas repara, João... Tu seres absolvido não é notícia? Há uma coisa que eu acho que a comunicação social em Portugal ainda não percebeu. A fonte de informação privilegiada é o Dominus do processo, o Ministério Público, é a PJ, que é a investigação, podem ser os advogados, ou pode ser por si que trabalha com os advogados. Quando eles disserem assim, espera aí, isto também se calhar tem aqui informação boa. Porque eu chego com informação aos jornalistas, não estou a fazer nenhuma violação de segredo, de justiça, não estou a fazer nada, é a informação que interessa veicular. Só que os jornalistas em Portugal, há raras exceções, o que é que eles fazem? Eles não fazem jornalismo de investigação, pronto, porque não têm meios, não têm dinheiro, não têm disponibilidade, tudo bem. Eles não fazem jornalismo de investigação porque estão direcionados para a fonte. Eu vou dar um exemplo giro. Quando apanharam agora este indivíduo de etnia cigana que fugiu da prisão, um dos cinco. O comunicado da Polícia Judiciária, da Direção Nacional, era o seguinte. A Polícia Judiciária, em colaboração com a Polícia de Marrocos e a Polícia Espanhola, que detiveram o suspeito, ou marroquino, ou espanhola. Isto é o que disse. Notícia TVI. O mesmo jornalista de sempre, Henrique Machado. A Polícia Judiciária detém, após profunda investigação... Eu estive lá 18 anos. Nós vamos ao local do crime, que é um indivíduo, que é o inspetor mais o lofoscopista. Estamos em Alvalade do Sado. Está a GNR.
Nós chegamos 2 horas depois, vimos o corpo, mandamos o corpo para o Instituto de Medicina Legal, eu ia até ver a autópsia, mas os meus colegas não vão, e tenho isto tudo documentado, os meus ex-colegas, e o que é que acontece? Telefono ao indivíduo, do médico legal, olha, como é que é, o que é que acha? Epá, eu acho que isto é para a esquerda e para a direita. Não dão informação ao sujeito, não dizem o que é que aconteceu no local, e depois estão a trabalhar, porque é um inspetor só a fazer a informação de serviço, o lofoscopista está a fazer as fotografias e mandar por mail isto, aquilo e aquilo outro, e depois dizemos à GNR, olha, por favor, quando o apanharem, liguem. A GNR anda no terreno, até porque a família vai lá falar com eles, porque é o órgão de polícia local e tudo mais, e ele aparece e vão ter com ele. Vão ter com o senhor Paraonga. PJ detém o homicida de não sei o quê, não sei o que mais. Isto é mentira, isto é falso. Isto é falso. E as pessoas andam a lavrar neste erro. E depois, quando temos, por exemplo, como houve agora, o terceiro elemento daquele caso da morte, da infeliz morte do agente Fábio Guerra, que da etnia cigana, que se foi entregar, está 1 ano na prisão. E está 1 ano na prisão e não tem intervenção direta nenhuma na morte, nem no nexo de causalidade jurídico, nem no nexo de causalidade médico-legal. E está preso, que é um bandido, é um malandro, é um cigano. E o homem não tem nada a ver com aquilo. E o que é que aconteceu? Aconteceu que numa das sessões, o diretor da Polícia Judiciária, o Dr. Luís Neves, diz para a Comunicação Social, o Sr. Aníbal Pinto, que era o advogado, e é do Sr. Clóvis Abreu, que o apresente. Mas um advogado vai apresentar o quê? O advogado vai apresentar o seu constituinte. O advogado vai defender o constituinte. E o advogado mandou, e está escrito no processo, uma carta a dizer ao Ministério Público quando é que os senhores querem que ele se apresente. E eles não quiseram. E o homem andou fugido por Espanha, não andou nada. À semelhança do padre Anastácio Alves da Madeira, esteve sempre em Portugal, pediu o cartão de cidadão Nova Via, fez as vacinas da Covid e o homem andava desaparecido. E quando nós vamos levar o homem à Procuradoria-Geral da República, por si teve com esse trabalho, o que é que disseram? Que não quiseram capturar o homem. Não, isso é mentira. O homem não tinha mandado captura. O homem só foi notificado da acusação e constituído arguido. Porque fizeram uma investigação toda sem ele ser arguido. São estas coisas que nós temos que dizer às pessoas. E quando nós reconhecermos estas coisas, estas nossas limitações, vamos perceber, primeiro, se calhar é uma hipótese viável meter as polícias todas numa só. Segundo, que não há ninguém infalível. Terceiro, que são os factos que devem conduzir e não a percepção que temos. E por falar em percepção, João, de alguma forma a intencionalidade das palavras que foram escolhidas para te descrever, do meu ponto de vista pequenino como eu sou, demonstra que havia alguma agenda além daquilo que é a redação que dava algumas dessas notícias. Claro que há agenda e eu tenho esta coisa, se quer é defeito, há quem considere virtude, eu exponho tudo. Quando nós temos jornalistas que dizem que há telefonemas diretos por parte da PJ a dizer não dê cobertura a ele, há uma coisa que está mal. Mas não é por parte da PJ, é por parte do jornalista. É por parte do jornalista, porque o poder é assim. A PJ é uma instituição totalitária, uma instituição fechada, hermética. É assim, não devia de ser, devia ser escrutinável, não é. O problema é sempre do jornalista. Ainda há pouco tempo, as pessoas não sei se sabem, mas vão saber porque foi um jornalista que foi absolvido. Este jornalista, este profissional que trabalha nos jornais e na televisão, que é o Henrique Machado, o senhor Henrique Machado, foi absolvido na relação. Veio agora. Que é aquele caso que envolveu também um diretor da corrupção da PJ. Sim. E outro jornalista. O doutor Pedro Fonseca, o jornalista o Carlos da Sábado. Pronto. Foi agora absolvido. Estava condenado. O jornalista nunca pode estar condenado. O jornalista não pode nunca dizer quais são as fontes. O jornalista não está acima da lei, mas isto é lesa majestade ao jornalismo. E ele foi agora absolvido na relação. Então, e o indivíduo que deu a informação que há as transcrições das mensagens, que é o diretor da corrupção, o atual diretor da corrupção da Polícia Judiciária, o Dr. Pedro Fonseca, não foi responsabilizado. Quem é que foi condenado? O jornalista. Aqui, o jornalista tomou um bocadinho o veneno. Não é? Porque o veneno que eles fazem. Porque, lá está, eu tenho a fonte, então porque é que ele não dá a fonte? Não dá porque eticamente não deve dar. Mas nunca poderia dar, até porque se ele desse a fonte depois secava. É esta promiscuidade que as pessoas desconhecem e façam sempre o seguinte, façam sempre um exercício muito grande de crítica, pragmática, sustentada em factos,
daquilo que recebem no ecrã mágico e que recebem nos jornais. E nós, como temos pouca intervenção cívica, pouco interesse nestas coisas, né? Hoje é muito mais interessante o meu clube ganhar para a Liga dos Campeões. Sim, João, mas ainda assim dá-se uma coisa que é quase um combate desigual. O tempo que normalmente a acusação tem para a comunicação social nem tem comparação com as gotas de água que são as intervenções daqueles que são os acusados, não é? Os Estados Unidos da América não são exemplo em muita coisa, são exemplo noutra, como todos os países. Mas eu vou dizer só isto por causa da acusação e disto tudo. Nos Estados Unidos da América existe um juiz e é sempre o povo que está a julgar. O juiz é equidistante do povo, é equidistante da acusação, é equidistante do arguido. Vou dar assim estes termos para percebermos, são os termos portugueses. E ele está ali só como o garante da regra. Se por acaso a defesa do arguido não contratar consultores que vão escrutinar, esmiuçar, fotografar, ver as banheiras todas lá de casa, de acordo com o que diz o arguido, o juiz pode afastar completamente essa defesa e pedir uma nova, ou então até absolver por insuficiência de defesa. Isto é inacreditável. Isto é fabuloso. Portanto, quando o João de Sousa sabe, através da advogada da senhora Rosa Grilo, que há um tiro na banheira e vai lá ver a casa, o que é que lhe acontece? 1 ano de prisão. Porque era impossível a Polícia Judiciária esquecer-se de 2 cápsulas dentro de um armário ou de não ter visto um ponto branco de silicone. Porque não é um tiro, porque aquilo que eles poderiam ver era um ponto branco. Exato. Mas pior que isso tudo é depois a Polícia Judiciária não reconhecer o lapso nem o erro e depois o que é que faz? Falsificar, adulterando uma fotografia para ter razão no fim. Isto é de uma gravidade extrema. Achas que era por estares lá tu, ou se não tivesse lá ninguém, continuaria a ser assim, sendo que aquilo que estamos a colocar em cima da mesa é que possam pessoas estar presas e que não deveriam estar? O meu ego leva-me a dizer que é por minha causa, mas sou eu. E a minha falecida mãe é que dizia que eu era um jovem muito giro, muito bonito e que havia de ser alguém. Coitado, enganou-se. A questão é esta. É também, mas vamos retirar a minha pessoa da equação. O Fábio Guerra, elemento da PSP, morreu numa madrugada fatídica. Estão 2 condenados na prisão, transitados em julgado, em todas as instâncias, relação Supremo Constitucional, um a 20 anos e outro a 15 anos e pouco. Quando a doutora Helena Suzano, que é presidente do coletivo, que julgou, coletivo com o Tribunal de Júri que nós pedimos, a defesa do Sr. Cláudio Coimbra, quando julgou esta gente, a doutora Helena Suzano, que agora se calhar é mais conhecida porque é a juíza do caso BES, havia uma coisa que não tinha sido feita por parte da Polícia Judiciária, que era confrontar o perito médico-legal que fez a autópsia com as imagens que existiam, que felizmente existiam, sistema de videovigilância. Nessas imagens vê-se uma agressão direta no local, nomeadamente lateral direita do pescoço, na região do esternocleidomastoideu, que faz uma fratura da apófise da C1, a primeira vértebra, o Atlas, e que é causa direta de morte, da infeliz morte de Fábio Guerra. A juíza não permitiu que o perito fosse chamado a tribunal para ver as imagens. Não permitiu, João. E tem depois um procurador, acho que já falei disso aqui, que diz: fui à internet ver, também há amígdalas no cérebro e na garganta. E um indivíduo foi condenado a 20 anos. Neste momento, vai ser lida a sentença agora em novembro, o Clóvis Abreu, que era o terceiro elemento, o senhor Clóvis Abreu, que estava fugido ou que não se apresentou, foi julgado. E eu estive também com a defesa do senhor Clóvis Abreu. Perguntavam os senhores dos jornais: o que está aqui a fazer? Estou com curiosidade porque isto decorre do outro julgamento. E nós conseguimos que fosse lá o perito. E o perito diz a certa altura... Já com outro juiz ou outra já com juíza, outro coletivo e com outros jurados, porque também pediu, porque o assistente pediu. O assistente que é os pais do senhor Fábio Guerra. E diz assim o perito a certa altura: eu não sei porque é que não me chamaram da primeira vez. E o senhor, perante as imagens que está a ver, acha que esta lesão podia ser produzida por este soco? Com certeza. E temos um indivíduo condenado a 20 anos. Não é o João de Sousa. Mas diz assim o meu caro João Nuno Pinto: mas estava lá o consultor, não estava?
Pois, a doutora Helena Suzano também disse a certa altura, no primeiro julgamento, eu não podia estar ao pé do meu advogado, do advogado do Sr. Cláudio Coimbra, para dar apoio, que é a assessoria técnica, artigo 50, Código de Processo Civil. E depois ele tem dito, o senhor não pode ter pelo menos o seu iPad ou a tablet para estar a trabalhar. Não, mas se ele quiser eu dou-lhe uma caneta e um papel. E eu, no meio da assistência, numa sala cheia, aqui ia estar a ajudar na defesa do advogado. Portanto... A juíza estava à espera que se mandasse Não sei o que é que ela estava à espera. Aviõezinhos, talvez feito com umas ações do BES ou qualquer coisa assim. Ações do BES. Uma coisa engraçada, só para a gente concluir com a doutora Helena Suzano, é que a doutora Helena Suzano, que foi até formadora do SES, Centro de Estudos Judiciários, devia perceber destas coisas muito bem, foi nomeada, sorteio, presidente do coletivo que está agora a fazer o julgamento do Sr. Ricardo Salgado. Eu não quero saber se o senhor é, se não é. Quero saber, de facto, mas agora não me interessa essa parte. Interessa-me é o seguinte. É que a senhora Helena Suzano chegou agora na comunicação social e a fazer jus e a ser verdade, e eu faço sempre grandes reservas em relação à comunicação social, a senhora Helena Suzano tinha ações no BES. E familiares dela também. E o que é que a senhora Helena Suzano devia de fazer? Eticamente, quando se está sozinho na sala, ninguém vê e a gente não toca nos bolos. Um impedimento. Olha, eu não posso fazer isto. Só que ela faz o quê? Um incidente de escusa. E diz, vejam lá, os senhores da relação, se eu posso ou não posso, independentemente de eu ter ações, e agir porque diz assim, se existe em abstrato condições, existe ou não existe interesse pessoal, ou através de terceiros, existe, o dela e de familiares, a fazer justiça no que diz a comunicação social, e o que é que eles têm que avaliar? Se é em abstrato, se há condições de equidistância, ou seja, se ela está distante daquilo, não pode estar. Não pode estar. Okay? Ela não pode estar porque ela tem interesses. Mesmo subliminarmente, na cabeça dela tem. Há de sempre ter... É a mesma coisa que meteu o Ricardo Araújo Pereira a fazer o julgamento do Ricardo Salgado, porque ele tinha lá ações e está muito chateado. E depois é assim, mesmo que estas condições em abstrato de equidistância existem, tem que se avaliar outra coisa, que é a percepção pública. E a percepção pública, claro que ninguém liga a estas coisas, se calhar a gente quer é que o homem seja condenado e se calhar até o merece pelo que fez ou não fez, mas ninguém diz nada e a senhora vai presidir aquilo. Ou seja, neste momento temos uma juíza exigente para com os outros, nada exigente para com ela mesma. João, e que a fazer, e sendo verdade o que disse a comunicação social, ela responde a um advogado de um dos arguidos, Sr. Doutor, 500 ações andava para comprar uma mala na Avenida da Liberdade. Isto é estar a menosprezar, a desprezar todos aqueles que são os lesados do BES, e se eu fosse lesado do BES... E já falei até com advogados, enquanto cidadão, se eu poderia fazer alguma coisa, porque amanhã sou eu lesado de qualquer coisa e ela é presidente do coletivo, deviam-te de arranjar maneira da senhora não estar ali naquele julgamento. E ela, se fosse uma pessoa como deve de ser, uma juiz como deve de ser, equidistante, imparcial, ela não pedia escusa nem dizia para alguém avaliar. Eu retiro-me porque... Até porque, e por uma questão de contexto, as malas na Avenida da Liberdade não são propriamente as mais baratas, não aliás, são as grandes marcas que lá estão. Eu de malas só me lembro, não quero fazer publicidade, é a Louis Vuitton. Mas... Não, pois, isso mostra o ridículo dessa afirmação. O ridículo de nós portugueses, enquanto concidadãos destas pessoas, termos uma subserviência brutal e um medo de falar e de dizer. Mas também digo às pessoas, tenham medo, porque eu apanhei um ano de prisão. Mas tenham esperança ou expectativa, porque há pessoas boas que ainda fazem as coisas como deve ser. Pois. Na relação. De alguma maneira, de alguma E estou-me aqui a torcer tudo por causa do Dr. Carlos Alexandre. Mas mesmo com a Némesis diante de ti, as coisas... Que devia ter pedido escusa, olha, pelo menos. Uma outra situação que continua a causar-me, de facto, preocupação a mim, conhecendo e vendo todas as decisões que a Justiça toma em relação a ti, é a forma como alguns comentadores continuam a menosprezar e, no fundo, quase a difamar o trabalho que tu fazes e, muitas vezes, com plataformas onde milhões de pessoas assistem. Plataformas que eu não tenho acesso e que não tenho capacidade para. Agora, o que é que eu faço? Na minha pequenez. De forma neurótica, obsessiva ou compulsiva, eu gravo tudo. E depois até tenho pessoas que gravam e mandam. Olha, já viu isto? Então eu vou gravando. E agora o que faço na minha pequenez é expor estas pessoas. Mas o que é grave é que estas pessoas, que são advogados,
ex-inspectores da PJ. Pessoas que têm o dever de saber e de conhecer a lei, a presunção de inocência, os métodos, alinham nisto tudo, nesta mediocridade. E como é lógico, eu publico uma coisa nas minhas redes sociais, tenho 2.000 pessoas, fico muito feliz. À hora do almoço, se calhar 350.000 pessoas veem aqueles programas dos comentaristas da hora do almoço. Eu tenho cretinos e cretinas esféricas, né, que eu já referi aqui uma vez esse termo, qualquer ângulo que a gente os aborde, eles são os cretinos, a dizer coisas execráveis. E depois não é só em relação a mim, por exemplo, até em relação ao meu advogado. Há uma senhora que acho que está inscrita na ordem, que é a doutora Susana Garcia. É uma senhora que aparece a comentar na TVI. Essa senhora disse que o meu advogado, porque inventou lá aquela questão do tiro na banheira, tem manobras que não dignificam a toga que ela veste e os seus colegas. Esta senhora é descompensada. Deve ter baixo nível de açúcar no sangue. Porque ela está a falar de colegas que estão, por dever de patrocínio, a defender pessoas. E ela diz que não defende pedófilos, não defende homicidas, não defende... Desculpa, um advogado defende cidadãos nos seus direitos. Porque eu também fiz parte da equipa de defesa de um pedófilo que violou a filha e violou a sobrinha, supostamente de acordo com a PJ e com o Ministério Público, e o homem foi absolvido in totum. E ele só foi a sorte de não ser conhecido ou daquilo não ter sido badalado e não passar nos radares do Correio da Manhã. E essa senhora vem para a televisão falar dos seus próprios colegas e isto agora é para a ordem dos advogados e é para os colegas. A culpa é vossa, porque não fazem nada. Porque alguém deveria de agarrar no papel e fazer uma participação. Olha, eu tornei público. E nas minhas publicaçõezinhas, porque há aquelas coisas, não percebo muito aquilo, mas explicam-me, nós colocamos um hashtag e vai direto para a ordem dos advogados. E se eles têm conhecimento daquela situação, eles têm que agir. Sabes que eu naquela intervenção que eu também tive a ver, achei que ela estava a fazer um apelo à autoridade. E nesta questão, a autoridade é o pai dela, por ser também um reconhecido causídico das questões do direito do trabalho. Eu não sei quem é o pai da senhora. Não sei se o pai dela... Quem? O Garcia Pereira. Não é o pai dela. Não. Esta é a Garcia, mas não tem nada a ver. Tá não, bem, é tá outra bem. Garcia. Acho que me enganei. Não, há várias Marias na Terra e o professor Garcia Pereira é uma pessoa que, de facto, que é um lente no direito do trabalho e se pode dizer coisas, às vezes, assintosas ou ter uma certa ideologia que a gente até se pode não identificar com a mesma. Não é ignorante. Pensava que era... Não é ignorante. Acho que a filha dele também faz comentários. Sim. Não, mas não é esta. Não é. Não. Aqui vos acontecem e como não sou da PJ, eu assumo o meu erro. Não, esta senhora é um personagem que surge e que, devido ao sensacionalismo e à maneira como coloca as coisas, as senhoras, à hora do almoço que estão a fazer a comida e estão distraídas, ouvem ela a gritar e fixam-se na televisão. Olha, João, só para não estarmos a achar que isto que tu estás a dizer é a tua mundivisão ética e moral, tu colocaste uma série de artigos e mandaste para a Ordem dos Advogados para relembrar... Não foi para a Ordem dos Advogados, foi a publicação que foi direcionada para a Ordem dos Advogados. Eu não fiz a queixa... Fizeste a publicação, está nas tuas redes sociais e creio que etiquetaste ou identificaste a Ordem dos Advogados está a ter conhecimento dos advogados, por exemplo, onde no artigo 95 da urbanidade impõe-se o dever de respeito e civilidade no trato com os colegas, clientes e tribunais, por exemplo. E ela não faz isso, e ela não fez isso. Ela, neste caso em particular, não fez. Mais grave do que ela falar, que ela nem falou sequer do consultor, isso foi também na TVI, mas foi outra advogada, mas são questões que eu não domino. Nós impressionamos as pessoas, bem ou mal. Às vezes até o nosso cheiro pode incomodar as pessoas, mas eu não tenho controle no cheiro. É a coisa de Joe, desculpem a publicidade. A questão é esta. Estás aqui, vais pagar a multa. Vou pagar a multa. A questão é esta. Ela falou foi de um colega de profissão. E fala de todos os colegas de profissão, do topo de um pedestal, que é assim que eu pus, é um parágrafo, que parece que a senhora é supra tudo. Não é? E um advogado, é uma coisa muito importante, um advogado não defende o pedófilo, o advogado defende os direitos daquele cidadão que cometeu aquele ato. O advogado pode sempre recusar-se a fazer isso.
Atenção, o advogado diz, olha, não quero o serviço. A pessoa não pode ser julgada sem ter... Sem advogado, porque ela então está a menosprezar e a desconsiderar ética, moralmente, todos aqueles que defendem. Na realidade é um ataque à própria estrutura da justiça. E à própria ordem dos advogados. E aquela senhora devia de ser responsabilizada por aquilo que diz, porque isto é assim, isto é a espuma dos dias. A senhora está lá a fazer o comer, e houve um grito, houve uma voz estridente, até incomodativa, aquilo entra, porque tem que haver ali uns decibéis a mais, e olha para a televisão e diz, o que é que ela está a dizer? E ela diz. Porque aquilo também, o tipo... E isto aqui, eu assumo perfeitamente. Os meus concidadãos, perdoem-me a arrogância, são pessoas ignorantes e que não querem saber de nada. Preferem saber quem é que é expulso do Big Brother. Porque passam-se coisas gravíssimas no nosso país que afetam os nossos filhos, que vão afetar os filhos dos nossos filhos, que nos afetam a nós. E as pessoas riem e acham que isto é um espetáculo. Andamos a assobiar... Estão a perceber? Andamos a assobiar para o lado. Eu adoro a música, mas andamos a assobiar para o lado. Porque as pessoas nem veem a gravidade disto. E só veem a gravidade quando? Quando lhes toca. Parece aquilo que acho que é apócrifo do Brecht, que é... Primeiro vieram pelos ciganos, depois vieram pelos pretos, depois vieram pelos coxos. Agora não sobra ninguém, vieram ter comigo, não tenho ninguém que esteja do meu lado. E estes cogumelos, eu adoro cogumelos, mas há alguns que são venenosos, estas excrescências da umidade e da escuridão, que são estes comentaristas, e que têm lá lugar, porquê? Porque é preciso ter audiência, dão cabo das vidas das pessoas. Mas há momentos em que ao pé deles estão pessoas que tinham a responsabilidade de defender instituições e a boa praxis. Esta senhora, nunca a conheci no trabalho dela, nunca estive com ela, nem enquanto inspetor, nem enquanto consultor. Pronto, a imagem que eu tenho da senhora é esta, ignara. É uma ignara, pronto. Para não chamar outra coisa pior. Porque isto também já não aguento tantos processos de difamação. Mas é ignara, pronto. É ignara. Agora, um ex-inspetor da PJ está lá sentado ao lado dela. E ela diz, pois, que é como estes advogados que vêm aqui, olha, como o outro, com o tiro na banheira. E o tipo que está ao lado faz, é um ignorante, é uma besta, é estúpido, é um energúmeno. Porque esse então tinha mais responsabilidade. Responsabilidade por saber quem eu sou, ok? Responsabilidade por saber como se trabalha dentro da PJ, responsabilidade por saber como se trabalha no Ministério Público e como se trabalha na Justiça em geral e afinal, e devia ter a inteligência de prever que poderia existir a eventualidade, independentemente de estar lá o Dr. Carlos Alexandre ou não, de eu ser absolvido. Porque há uma coisa que não dava para condenar, é que eu tenho a prova. Está lá. Sim, mas, João, nós lemos aqui a intervenção da juíza, não sei se é essa que tens falado, disse que uma entidade qualquer, eu não me recordo o nome específico. Sim, aquilo é interessante porque já havia terceiros, pois não interessa a fotografia. Eu vou escrever sobre isto e ainda vou falar muito sobre isto e nas redes sociais, mas vou escrever mesmo. Já me desafiaram para escrever, até para ficar para a posteridade. Apesar do que está na internet, não desaparece. Quando uma juiz diz, passando por cima de algo que é técnico e que lhe está explicado, quer seja pela equipa da GNR que esteve no local e que explicou em tribunal, ou seja, produziu-se a prova na oralidade, quer seja através da documentação que existia, que A mais B é C, e ela agarra e diz que não, esta juiz devia de ser afastada liminarmente do trabalho. Porque isto é gravíssimo. Aqui já entramos num plano terrível. E os juízes não podem ir bem ser responsabilizados pelas suas decisões. Porquê? Porque senão sofriam uma pressão enorme. Mas aí onde é que está o espaço para a apreciação de prova do juiz? O espaço está tudo previsto. Nós temos o espírito e a letra da lei que são humanistas, fabulosos e muito desenvolvidos. Depois somos portugueses. Esta não estava à espera. Não, mas é verdade. E mais... Fomos nas cascas de nós. Não. Nós tínhamos muito conhecimento na altura. Muita tecnologia. Muita tecnologia, atenção. Nós adaptámos as caravelas, nós éramos a vanguarda, 20 armas de porte. Aquilo espetacular. Às vezes ficava sem um olho, mas felizmente ele escrevia bem e o Camões salvou-se. Mas a questão é esta. A livre apreciação é o artigo 127. O juiz pode livre apreciar a prova. E depois pode fazer aquilo, que é o juízo por prognose póstuma, que é um homem médio colocado naquela situação, etc, etc. Depois vem-se aquelas discussões se um juiz de 30 e tal anos sabe, não interessa. Juiz, idade, independentemente disso, está a avaliar. Mas depois há outra questão. Excepto a prova pericial. Na prova pericial, o que é que o juiz faz? Eu não estou de acordo com isto, então pede outra perícia.
Só que em Portugal, onde é que vamos pedir a outra perícia? Não vamos. Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, LPC. Mas pronto, vamos pedir ao Ricardo Jorge. Mas a amostra já se esgotou no primeiro teste. Como? Pois é. Eu agora agarro, porque tinha muitas ações no BES e as retirei antes daquilo era baixo, porque fui avisado, e tenho dinheiro para contratar um perito, um consultor, o tal consultor forense, fabuloso. E o que é que acontece? Eu pago ao tipo e o tipo diz-me, vamos fazer isto ao Ricardo Jorge. E eu digo, ok, sim senhor, vamos embora. E o que é que acontece? Vamos pedir a amostra problema. Foi a amostra que foi recolhida pela Polícia Judiciária no local. Resposta. Não dá porque se esgotou no primeiro teste. Como? As pessoas não têm a noção da quantidade de quantos casos frios são resolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos, de homicídios, onde ainda conseguem ir buscar um pouco para ir buscar ADN. João, como é que eu agora, enquanto consultor forense, parte de uma equipa transdisciplinar de defesa do Sr. Cláudio Coimbra, o indivíduo, o preto, foi assim que o descreveram na comunicação social, o preto do boxe agressivo, o preto que matou Fábio Guerra, como é que eu vou fazer um recurso extraordinário de revisão porque, de facto, afinal a lesão não foi provocada por ele? Isto é uma hecatombe, é uma coisa... Não é nada, é normal. É a ciência a fazer-se. E este juiz, voltando ao caso em apreço, passou por cima disto tudo. Quando vai para a relação, e nós falámos isto dos dois, eu posso dizer esta confidência, eu disse, vamos ver, eu tenho que acreditar que vou ser absolvido, porque é evidente. Ok? Depois sai o sorteio e digo, ainda me lembro do telefone. Mas ele não pede escusa, porque eu falei de tudo sobre o Dr. Carlos Alexandre. Eu estava em casa tranquilo. Sim, pronto. E aí, quando o telefone toca, eu falei tudo, e já vi o Dr. Carlos Alexandre a posterior, até estivemos num evento juntos, mas eu falei tudo e tenho grandes reservas, muitas reservas sobre o Dr. Carlos Alexandre. Pronto, é o meu direito. Mas depois eu tive sempre aquela expectativa racional. Agora é assim, e dizes tu, João, então e como é que é o acórdão? É arrasador. Não, pois. Não é. Não é arrasador. E devia ser. E devia de ser. Manipulação de prova. Exatamente. E devia de ser. Também quem esteve na redação, que não foi o Dr. Carlos Alexandre, fez aquilo que devia de fazer, que é, perguntou na Procuradoria-Geral da República como estava o processo em que eu faço a denúncia. Okay. Porque isso agora é o grande elefante na sala. Ninguém fala disso. Mas está a correr um processo contra pessoas muito definidas dentro da Polícia Judiciária que continuam a investigar homicídios atualmente. E continuam a dizer e a fazer relatórios finais, isto, aquilo e aquilo outro. E não se esqueçam, que é uma coisa muito importante, que o Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária não está acreditado nem acreditado para certo tipo de perícias e que isto pode ser terrível quando houver de facto culpado que tem uma boa equipa de advogados ou um consultor forense que saiba destas coisas e depois é ilibado por uma questão técnica quando foi mesmo culpado de violar uma criança ou de matar uma pessoa. Isto é gravíssimo. E não venham depois para cima de mim dizer que eu estou a destruir a Polícia Judiciária ou o sistema de justiça português. Não, eu estou a ajudar a medrar aquilo que é o escrutínio e as boas práticas. Porque o problema não é ser um indivíduo que não matou, é quando um matar e o juiz faz o que deve fazer e ele vem para a rua. João, para finalizar. Tudo. Como é que tem sido agora o trabalho da E-Por-Si? O trabalho da E-Por-Si continua, estamos a trabalhar. É engraçado que, mas é da natureza humana, que assim que se soube, neste mundo mais fechado, que eu tinha sido absolvido, até quiseram tirar fotografias comigo a dizer que estavam a trabalhar com o melhor consultor do país, mas pronto, é a natureza humana. Acontece, não é? Acontece. Quando se está bem, está-se bem, quando se está mal, é um deserto. Isto serviu para aprender alguma coisa, adicionaste conhecimento? Aconteceu aquilo que tu esperavas que acontecesse, conhecendo bem as instituições? Não, foi uma surpresa enorme. Logo foi bastante bom, porque a vida surpreendeu-me. Estou com uma nova vida, estamos felizes lá em casa e a minha mulher só me pede uma coisa: mantém-te afastado das banheiras.
tenta afastar. Temos agora um Poliban. É bom que tu e a Patrícia, no meio disto tudo, ainda encontrem tempo para ter alegria. João de Sousa, obrigado. Obrigado eu pela oportunidade. Eu não quero dizer eu bem te disse, mas eu bem te disse que ia tudo acabar bem. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais esta conversa. Obviamente, pegar nestes temas e também ter alguma ligeireza humorística é bom para a sanidade mental de todos nós. Resta-me agradecer, desejar-lhe um resto de boa noite e até amanhã. Muito obrigado.